Meus amados, hoje a gente vai dar continuidade à exposição das Escrituras. O irmão Leandro ministrou o culto passado e hoje eu quero dar continuidade à exposição da carta de Hebreus. Tem sido um tempo maravilhoso. Deus tem nos ensinado um monte, tem nos a ensinar, né? Por meio da sua palavra. E hoje a gente vai estar indo para o capítulo 11, verso 4. Capítulo 11, verso 4 de Hebreus. Fique atento, acompanhe a mensagem aí na sua Bíblia também, a exposição das Escrituras. Aleluia. Vamos ler? Ele diz assim, olha: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladará. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, paz, boa noite, Deus é bom. Hebreus capítulo 11, verso 4. Essa passagem é uma das passagens mais famosas, né? É onde expõe todos os homens e as mulheres fiéis do Antigo Testamento. É o rol dos heróis da fé, como diz aqui no capítulo 11 de Hebreus. A gente tratou os 3 primeiros versículos no capítulo 11, onde o autor expressou como seria esta fé, como é a fé do povo de Deus. E ele nos ensinou, ensina que a fé é a única certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não veem. E aqui ele vai tratar no caso do verso 4, esses heróis da fé, esses homens e mulheres de fé que ficaram conhecidos por Deus ter levantado esse povo para anunciar o Evangelho e para nos ensinar nos dias de hoje que precisamos continuar perseverando pela fé. Que a fé é uma ferramenta, tem a sua grande importância para a gente continuar a nossa caminhada cristã. Ele começa e termina com um comentário que alerta o leitor para observar os aspectos específicos da fé. Quais são os aspectos específicos do povo de Deus? Essa fé do povo de Deus. A fé cristã, ela tem seus aspectos, ela tem pontos específicos que nos mostram que é uma fé salvífica. E eu quero dizer para você que essa fé, ela é demonstrada por meio das obras. Todos os heróis da fé, eles foram considerados um povo de Deus, fiel ao Senhor, por meio das suas obras. Então, logo a gente entende que a fé na graça, a fé que salva o homem, diante da graça do Senhor, ela tem boas obras, ela tem grandes feitos, ela dá grandes resultados, assim servindo de testemunho, mostrando que você é um homem e uma mulher salva por Deus. Então, tem os seus aspectos, Então, a fé é a certeza o quê? De receber o que Deus tem prometido, porém ainda não concedido. Por isso que eu e você, meu amado e minha amada, precisamos de fé. É fé para crer em algo ou em quem
que ainda não chegou em nossas mãos. Foi prometido, mas ainda não chegou, por isso precisamos de fé. É crer no que foi prometido por Deus. Crer que vai receber das promessas do Senhor, que foi prometido por Ele. Um exemplo, eu preciso de fé para crer que Cristo vai voltar. Não tem outra forma a não ser eu crer, ou seja, pela fé, que Ele vai voltar e vai salvar a sua igreja. Que vai resgatar a sua igreja. Que vai levar o seu povo. É pela fé que eu creio que eu vou para o céu. É pela fé que eu creio num novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. É pela fé. Então eu estou falando de coisas que ainda não aconteceu. E só tem como a gente ter acesso e acreditar em tudo isso somente pela fé. Entende? Então a importância da fé que Deus colocou em nosso coração é para a gente crer naquilo que não vemos. Entende? Se a gente vê, logo não precisamos da fé. Você já está vendo, já está tocando. Como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, as cartas aos Coríntios, que o que prevalece no céu é o amor, não é a fé. Por que você precisa de fé lá no céu? Porque você já vai estar contemplando Deus, já vai estar vendo Deus. Então o que toma conta e o que é maior é o amor e não mais a fé. A gente precisa aqui agora, porque não estamos vendo, mas lá vamos estar vendo. Entende? Louvado seja Deus. Então, a gente vai aqui agora para o verso 4, dando essa introdução para você. Ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Mesmo depois de morto ainda fala, que até hoje nos ensina, né? Ainda fala por meio das suas ações, suas atitudes. Ele ofereceu sacrifícios a Deus, mas o mais excelente sacrifício do que Caim. Ou seja, o mais excelente sacrifício quer dizer o quê? No sentido que foi oferecido com fé sincera. A questão não é o sacrifício, mas é como eu ofereço esse sacrifício. Como Abel ofereceu esse sacrifício? Foi com uma fé sincera. A Bíblia fala muito pouco de Abel. É tanto que fala mais de Caim. Fala muito pouco. Mas o pouco que as Escrituras falam de Abel, fala até hoje e nos ensina até hoje. O servir, o glorificar com uma fé sincera. Ele diz lá em Gênesis 4:4, ele diz assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não é que Deus se agradou primeiro da sua oferta e depois de Abel. A oferta não é mais importante, mas sim a fé sincera. Deus se agrada de Abel. O que ele fez? Ele trouxe das primícias, as primeiras, as melhores, as mais importantes para Abel. Ele separou e trouxe para o Senhor. Ele trouxe o quê? A gordura do seu rebanho. Num sacrifício naquele tempo, o que mais importava para o Senhor, diante do sacrifício, era a gordura. É tanto que a palavra diz que essa gordura, quando queima, que é oferecido ao Senhor, sobe com um aroma suave a Deus. O que faz uma carne cheirar, e você sentir o cheiro de longe daquela carne, é a gordura dela. A gordura, Deus não abria mão. Os sacerdotes comiam da carne sem a gordura. A gordura era para ser oferecida ao Senhor. Abel fez o quê? Pegou a mais excelente. Pegou a gordura e ofereceu a Deus. Né? E Deus se agradou da atitude de Abel e sua oferta. Né? Então, vamos lá. Ou seja, o que o autor de Hebreus está aqui dando como exemplo, a fé de Abel, é exatamente falando do seu testemunho.
O testemunho de Abel era a prova, a aprovação de Deus, né? Diante do testemunho dele é que nos ensina hoje. Ou seja, Abel foi o quê? O primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação divina, que recebeu a aprovação de Deus. Lembra? A terra estava começando a ser povoada. Abel e Caim foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Os primeiros filhos ali. E logo ele foi o primeiro exemplo, né, de aprovação de Deus por meio da sua fé, por meio da sua atitude, ele prova a sua fé para com Deus. Por meio da sua atitude de honrar ao Senhor. Porque a oferta não estava alinhado a uma precisão, no sentido de suprir uma necessidade. A oferta não era para suprir uma necessidade de Deus, mas a oferta era uma prova de que ele estava honrando ao Senhor, né, com as suas primícias, porque ele tinha de mais importante e de melhor. Aí ele prova, por ser uma pessoa, foi considerado uma pessoa justa por Deus. Ou seja, o que é uma pessoa justa? Aquele que anda, o justificado, né? Ele é justo, como diz Romanos 1,17. Ele diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele foi considerado justo porque ele, quando colocou, deu uma oferta, fez uma oferta ao Senhor, ele estava movido somente por fé. O justo ele vive pela fé, ele é movido por fé, e as suas obras é a testemunha da sua fé. É tanto que Tiago diz assim, que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu tenho muita fé, se a minha obra, meu testemunho, o que eu faço, não condiz com o que eu falo. Entende? Você chega em toda esquina aí, você vai ver que as pessoas têm muita fé. Fé demais, é fé para isso, é fé para aquilo, mas não é uma fé salvífica, uma fé crente do Filho de Deus. É tanto notório, uma grande multidão seguia Jesus. A multidão seguia Jesus. Eles queriam pão e peixe. Eles acreditavam que Jesus poderia ser um líder político que supria. Era perfeito. Então eles tinham uma forma de fé de que Jesus poderia ser um rei muito bom. Rei deles, político somente, para suprir necessidades. Mas eles não acreditavam, a maioria da multidão não acreditava, ou tinha a fé de que em Jesus para salvar, para a vida eterna. Tanto que quando Jesus aperta um pouquinho, sabe por que vocês estão aqui? Jesus disse, porque o meu Pai trouxe vocês aqui. Logo, então, toda a multidão o abandonou, só ficou os discípulos. Aí você vai ver o nível de fé. Fé para quê? Ou fé por quê? Né? Então, Abel, aqui ele prova a sua fé e é considerado justo por Deus pelo fato de ele honrar ao Senhor com a sua oferta e sinceridade de coração. E quando a Bíblia diz que ainda hoje ele é um exemplo de fé, e ainda fala para nós, ainda nos ensina. Aprendemos com Abel sobre a honrar ao Senhor, se achegar diante de Deus com um sincero coração. Sinceridade de coração. Porque, da mesma forma, Abel trouxe oferta, Caim também trouxe. E por que Deus rejeitou Caim e se agradou de Abel e a sua oferta? A Bíblia não fala que Caim trouxe primícia. Ele não trouxe primícia. Provavelmente qualquer coisa para servir ao Senhor. Entendem? Ou seja, ele separou o quê? As primícias para ofertar. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Separar as primícias para ofertar o mais importante para Abel, o melhor de Abel. Ele oferta ao Senhor como sacrifício. Então, ou seja, não é quanto o quanto tem de valor para Deus, mas é quanto vale para mim essa oferta. Entende? Porque às vezes eu tenho algo que eu valorizo muito, para mim é muito importante, e eu considero como primícia. Talvez para você não. Talvez para você não seja tão importante assim. Eu falo de diferentes ofertas. Entendem? Às vezes o que é importante para mim aqui, talvez não é importante para você. Se isso aqui é importante para mim, muito importante, eu tenho como primícia, e eu estou ofertando ao Senhor, uma forma de honrar a Deus. Que ali é muito valioso para mim. Não é que Deus esteja precisando de ofertas. Até porque é Ele que nos supre. É Deus que criou todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. A gente está aqui apenas cuidando do que é dele e ainda nem cuidamos direito, né? Então, é a ação, é a atitude, é a sinceridade de coração para diante de Deus. A oferta também, na palavra hebraica, né? Aqui é um termo comum para tributo. É considerado como tributo a Deus. É um presente de um inferior para um superior. E o inferior? Quem é inferior? Somos nós. Quem é inferior aqui no texto? Abel. Quem é o superior? Deus. Então, a partir daquele momento que Abel, ele pega a parte mais importante da sua criação, pastor de ovelhas, e as primícias, e a gordura, olha como é isso, a gordura das suas primícias, e ele oferta ao Senhor, ele está logo então dizendo que Deus é maior, é superior, é sustentador. Não ser superior a Abel. Entende? Então, quando falamos de sacrifício, de oferta, é algo, é uma expressão muito maior, às vezes, daquilo que imaginamos. Entende? A oferta de Abel é o seu superior a Deus. Né? Então, cada um dos seus irmãos aqui trouxe uma oferta própria à sua vocação. De acordo com a vocação. Caim, incrédulo. Abel, homem de fé. Um homem que agradou a Deus por sua fé, por sua atitude. Então, veja como a ação, a oferta, ela fala muito sobre nós. Abel pega a primícia, mais importante, o seu melhor. Ali ele estava de acordo, ou seja, com a sua vocação. Meia de fé, agradar ao Senhor, honrar ao Senhor. Logo então, Caim, de acordo com a sua vocação, ele ofertou de qualquer jeito e de qualquer maneira. Ele só ofertou, mas não honrou a Deus. Como é que eu honro ao Senhor? Primeiramente, com a fé. A fé, ela expressa a nossa obra, ela expressa a nossa fé e honra ao Senhor. Então, se você for ver, se fosse só por meio das obras e sacrifícios, você ia achar muita gente aí, muitas pessoas, que parecia que estavam honrando a Deus. Um exemplo, lembra da viúva? Estava lá, sacos e mais sacos de moedas diante de Jesus estavam ofertando. Eles despejavam, segundo os estudos, despejavam sacos de moedas. Já imaginou? Despejar um saco de moeda aqui, o barulho que faz, a atenção que chama, pulando que mais oferta. Aí vem a viúva, 2 moedas. Ela ofertou mais do que os outros. Por quê? Ela deu tudo o que tinha, ela deu primícia.
era o mais importante para ela, mas ela honrou ao Senhor com fé. Entende? Alinhado à fé, a honrar ao Senhor e não à quantidade. Às vezes as pessoas dizem, não, eu sou o que mais oferta na igreja. Mas o que mais oferta não é o que mais dá em volume. É a sinceridade do coração. Entende? Primícias, né? Primícias, como diz no verso 4, como o autor aqui, né, possuidor da vida, Deus tinha o direito, como ele é o autor da vida, Deus tinha direito às primeiras partes que eram produzidas pelas plantas, por exemplo, ou pelos animais, e pelos homens primogênitos. Ou seja, Deus tinha por direito de receber as primícias. Foi assim que Abel fez, e Caim não fez. O melhor do que o adorador é o que ele tem a oferecer, a gordura. Ou seja, Abel ele adorava, mas ele deu algo melhor ainda, e próprio ele, a gordura. Que é muito importante que ele tem. Ele oferta ao Senhor. Ou seja, Abel ele trouxe ambos, primeiro e o melhor. Primeiro e o melhor. Ele ofertou a Deus suas primeiras primícias e o melhor. Caim deixou de trazer os dois. Nem trouxe os primeiros e muito menos o melhor. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu falo até nível ministerial. Não só de valores, de ofertas, mas uma vez um ministro muito conhecido, ele disse, olha, diante do pastor dele, disse assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando eu realizar esses meus sonhos, eu quero servir ao Senhor, eu quero pregar o Evangelho. O pastor dele responde assim, você quer dar o resto para Deus? Porque, ou seja, Deus precisa de você agora. Não é isso, depois aquilo, e depois eu vou fazer isso para o Senhor. Entende? A prioridade, o que eu aprendo com isso aqui, é que a gente tem que ter prioridade, e a prioridade é Deus. A prioridade é o Senhor em todos os sentidos. Não podemos deixar Deus, igreja, as coisas do Senhor para depois. Ela deve ser colocada em primeiro lugar. Eu acredito que quando as coisas do Senhor são colocadas em primeiro lugar, as demais coisas Deus supre, Deus cuida. Entendem? A prioridade precisa ser o Senhor na vida do cristão. Então, alguns também apontam para o fato de que Abel trouxe um sacrifício de sangue, enquanto Caim não fez. Caim, ele era um homem que cuidava da terra, cuidava de ervas, sementes, e Abel, ele cuidava de ovelhas. Ele era pastor. Ele traz um sacrifício de sangue, o que Caim também não fez. Diante da teologia, os estudos teológicos, enxergam também aí dois povos. Um povo que crê e um povo que nunca vai crer. E aí é assunto para um outro dia. Porque senão a gente vai aqui adentrar e é bem longo. Mas vamos lá. Deus se agradou o quê? Do seu coração e de sua fé. Eu pergunto para você hoje, não precisa me responder. Deus olhando para o seu coração hoje, Ele se agrada do seu coração e de sua fé? Como está a sua intenção? Como está o seu coração para o Senhor hoje? Deus se agradaria? Você diante do Senhor, Ele se agradaria do seu coração e da sua fé? Abel, Ele se agradou de Abel e da sua oferta. O adorador e sua oferta são indispensáveis.
O adorador exalta, glorifica o Senhor. E a sua oferta é o que mostra o coração de um adorador. É uma evidência. Assim como o Tiago diz também, que a obra ela evidencia daquele que é salvo, daquele que crê, daquele que honra ao Senhor. Por isso que anda junto. O adorador e sua vida, sua testemunha, sua oferta diante do Senhor são indispensáveis, andam juntos. Pela fé, Abel obteve testemunho de ser justo, tendo Deus aprovado suas ofertas. Pela fé, Deus o aprovou, aprovou e considerou ele justo, aprovado por sua oferta. Uma oferta de uma pessoa justa, perdoada em Cristo Jesus. Aleluia. Sem fé, nem Caim, nem suas ofertas eram agradáveis a Deus. A oferta de Caim podia até ser melhor, naturalmente falando, do que a de Abel. Podia até ser melhor, mas ela desagrada a Deus. Por quê? Por causa da falta de fé, do crer. Não se atende. Amados, vou dizer para vocês hoje, nos tempos de hoje, vivemos em um tempo de que as pessoas, às vezes, vêm para um culto como padrão, somente religioso. Entende? Só como um padrão religioso, isso é muito perigoso. Qual é o nosso propósito hoje? Cultuar a Deus. Qual é o nosso propósito? Receber do Senhor. Estar em comunhão. Receber na doutrina. Oração. Crescer na palavra. Ser fortalecido. E louvar e bendizer o nome do Senhor. Tudo isso acontece no culto. Entende? Agora, quando que fazem muito hoje, uma porcentagem muito grande, de ir à igreja para ser só suprido emocionalmente, ou ver alguém, ou para o pastor ver que ele foi. Sabe, é uma loucura isso. Ser suprido financeiramente, ou qualquer outra coisa que não seja para glorificar a Deus, uma pessoa que está lá, mas não tem fé. Entende? Desagrada ao Senhor, mesmo que esteja ali, mesmo que oferte, mesmo que faça todo o padrãozinho, mas se não há fé, logo desagrada ao Senhor. Você está aqui? Eita glória, Deus é bom, Deus é fiel. No verso 5, ele vai dar mais um exemplo de fé. Ele diz, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Eita glória, aleluia. Ou seja, Enoque, Enoque, ele andou com Deus, a Bíblia diz. É outro nível. A Bíblia diz que ele andou com Deus. É uma expressão que significa, meu amado e minha amada, é uma comunhão íntima. É estar muito próximo. Comunhão íntima. Ou seja, inclui uma revelação especial. Não é para todo mundo. Só para os que está perto, que está próximo. Comunhão íntima com Deus. Será que a gente tem comunhão com Deus íntima? Comunhão com Deus é a ovelha que está ali perto do alimento, comendo o tempo todo. Ela vai ficar mais robusta, ela vai ficar mais bonita, vai ficar mais lanzuda. Entendem? Não estar em comunhão com Deus, estar diante, longe de Deus, ou seja, diante, longe da palavra, é uma ovelha mais magra. É uma ovelha que precisa de alimento. Entendem? Ele andou com Deus. Ele diz. Comunhão íntima com Deus. Precisamos ter mais comunhão com o Pai. Estar mais próximo de Deus. Comunhão. Só assim você está fortalecido. Estar de pé. Ele morreu, Enoque morreu com 365 anos. Fazem até uma analogia de que
cada ano para um dia do ano, que dá 365 dias. Ou seja, todos os dias junto, em comunhão com o Pai, todos os dias da sua vida. Comunhão com Deus. Como a gente precisa estar mais perto, estar mais alimentado, bem alimentado, estar em comunhão com Deus. E outra coisa, olha só, ele não viu a morte. Enoque ele não viu a morte, porque ele foi transladado. É como se fosse arrebatado. Foi levado, ele não passou pela morte. Deus o levou. Privilégio para poucos. Questão de fé. É uma questão de fé. Parece loucura, JP, mas o que é loucura hoje dos cristãos para com o mundo? Porque o verdadeiro cristianismo exige de nós fé. Muita coisa acontece, a Bíblia nos mostra, e somente pela fé para acreditar. Porque naturalmente a gente não acredita. Naturalmente muita coisa a gente não compreende. Vai além da nossa limitação, do nosso conhecimento. Por isso que precisamos de fé, dona Maria, para crer no Senhor. Para crer nesses milagres extraordinários de Deus. Ele agradou a Deus em uma norma, em uma forma de adoração apropriada ao Senhor. Meios de agradar ao Senhor. E agora, como eu agrado a Deus? O que eu faço para agradar a Deus? Por meio do meu testemunho, por meio das minhas ações. Hebreus 12:28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Você recebeu um reino inabalável? Você recebeu por meio de Jesus. Você crê nisso? Para crer nesse reino inabalável, você precisa de usar fé. Uma vez que você recebe esse reino inabalável, a Bíblia diz: tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor ao Senhor. Logo, uma vez que você crê nesse reino inabalável, a gente tem o quê? A graça de servir a Deus, de servir ao Senhor com reverência e com santo temor diante do Pai. Fé nesse reino inabalável é ter convicção de que você é filho de Deus, você foi perdoado pelo Senhor, justificado, estamos vazando a volta de Jesus para um novo céu e uma nova terra. Sirvamos a Ele. Você recebeu graça para isso. Tenhamos a graça de servirmos ao Senhor com reverência e com santo temor. Hebreus 3,16 diz assim, olha: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quer agradar ao Senhor? Sirva mais. Servir com alegria, não para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. E quando você serve para agradar a Deus, é uma evidência da sua fé, de honrar ao Senhor. É servir sem busca de reconhecimento humano. É servir ao Senhor com alegria, sabendo que você foi agraciado, que você foi chamado para atuar naquela área para a glória de Deus. Servir a outras pessoas para a glória de Deus. Contribuir para o crescimento de outras pessoas para a glória do Senhor. Dar suporte, aconselhar, orar por elas. Se pode servir financeiramente, sirva. Pregar, ensinar, motivar a continuar a estar no caminho do Senhor. Deus se agrada de tais sacrifícios. Morrer para as nossas vontades, morrer para as nossas necessidades, estar servindo a outros com alegria. Deus se compraz. Ele diz: não negligencieis igualmente a prática do bem. Vou praticar o bem,
A mútua cooperação, cooperar de forma coletiva, cooperando, está colaborando, está colaborando. Eu me lembro de uma situação há poucos dias atrás, e uma pessoa estava precisando de um auxílio de suporte, comida mesmo. E como a igreja ela tem essa prática de unir, né, comida, e eu estava levando, eu comentei com alguns irmãos, que eu estava indo fazer isso, só comentei mesmo assim, e não, peraí, né? Deixa eu servir aqui também, deixa eu servir aqui também. Isso é fabuloso. Isso é a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Ou seja, se alegrar com os que se alegram. Se é para chorar, a gente chora junto também. Mas precisa estar junto. Entende? Isso agrada a Deus também. Agradar a Deus é um critério de um culto apropriado. Um culto a Deus, de uma forma apropriada, é uma forma de agradar ao Senhor também. Como diz Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Você hoje está aqui como sacrifício vivo para prestar culto a Deus. Ele diz, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cultuar ao Senhor, Deus também se agrada. Entende? Que ele diz santo. Santo é o quê? Na certeza, na convicção de que ele nos salvou, nos santificou, nos justificou para a glória dele. Santo diante do Senhor, com essa convicção de justo, santificado, redimido, justificado. Aí ele diz, e agradável a Deus. Um culto agradável a Deus, você presta ao Senhor, é quando você está em paz com Deus, está rejeitando o pecado, a condenação do pecado, está buscando andar em santidade, sabe? Isso é agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é com entendimento, sabendo o que está fazendo, e ao Deus que você está servindo, ao único Deus vivo, o qual você serve. Filipenses 4:18 diz assim, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo aqui ele se alegrando porque ele foi suprido pelas ofertas dos irmãos, mas ele diz que essa oferta é uma ação, é honrar ao Senhor, assim como Enoque fez pela fé, foi justificado assim como Abel também, né? Um sacrifício aceitável e aplausível a Deus. Entende? Que à medida que a igreja ia dando suporte ao apóstolo Paulo, ele diz isso é uma oferta a Deus, isso honra, isso agrada a Deus. Verso 6, ele diz assim, de fato, sem fé, é um fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é impossível para você? É algo que não pode de maneira nenhuma acontecer. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Eu posso ter fé e com as minhas ações agradar ao Senhor. E a motivação é a fé, assim como Abel fez. Entende? Não adianta tentar agradar ao Senhor por outros meios, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Logo, então, a gente falava assim, não, mas eu não fumo, eu escuto muito isso. Era o que eu falava também. Eu não fumo, eu não bebo, como pai e mãe, sabe? O cara é muito bom. E a fé? Como eu posso ter fé sem conhecimento? Como eu posso crer no Senhor se eu não conheço o Senhor?
no mínimo do que a Bíblia nos apresenta. Não agrada. Não adianta. Às vezes as pessoas pecam e vai ali e faz uma oferta, faz um sacrifício de alguma coisa para diminuir os pecados diante do Senhor. Isso não agrada a Deus. As obras não agradam ao Senhor. Sem fé, mas com fé. A sua obra, as suas ações, ela agrada ao Senhor. Entende? Traz um equilíbrio. E outra, meu amado e minha amada, sem fé, ou seja, a fé, ela é uma necessidade absoluta do cristão para com Deus. Fé é uma questão de necessidade. Assim como você tem necessidade de tomar café, necessidade de almoçar, necessidade de comida, necessidade de tomar água, necessidade de dormir. Fé também é uma necessidade. Porque sem fé não agrada ao Senhor. Sem fé, se não agrada ao Senhor, logo não tem perdão de pecado, logo não existe sacrifício, também não tem salvação, não tem vida eterna. A fé é uma necessidade para nós cristãos. Continuar crendo. Fé é uma necessidade para a esperança da volta de Jesus. Fé é uma necessidade absoluta. Para o quê? Para receber as coisas pelas quais devemos esperar. Precisamos esperar com confiança, com esperança. Precisamos de fé. Crer na volta de Jesus, precisamos de fé. Não tem como ser de outra forma. É uma necessidade absoluta, quais devemos esperar. Ou seja, quanto para entender que Deus é o Criador de tudo. Precisamos de fé para crer que Ele criou todas as coisas, que Ele é um design inteligente, que Ele é supremo, superior a tudo. Criou o universo, criou terra, criou tudo. Somente pela fé para a gente acreditar nessas verdades. Logo, aquele que não crê, apela para a ciência. Aí a ciência nos mostra o que é extraordinário que Deus fez, mas nas suas explicações ainda há cheio de falhas. Coisas que acreditam hoje numa coisa, amanhã tem que mudar, porque descobriu outra coisa que não sabia que estava ali bem pertinho, mas não chegava no universo, por exemplo. Entende? Fé que Deus criou todas as coisas. Fé para oferecer um culto aceitável a Deus. Se de fé para oferecer um culto aceitável ao Senhor. Hebreus 2:1 diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quando nos apeguemos às Escrituras, quando nos apeguemos às verdades ouvidas, que o Evangelho está nos ensinando, é para que a gente não possa desviar. Desviar do quê? Que a gente possa oferecer um culto aceitável ao Senhor, por meio da fé. Que a gente possa servir ao Senhor, por meio da fé. Para que seja aceito por Deus. E que assim você transmita e leve, demonstre um bom testemunho do que condiz de um homem e de uma mulher de Deus que tenha fé para a salvação. Entende, amados? Eu quero fazer algumas aplicações aqui para a gente encerrar. Primeiro ponto, antes de se mover em obras, precisamos nos mover em fé. Antes de qualquer coisa, precisamos ser movidos pela fé. Só se achegamos a Deus quando somos convencidos pelo Espírito Santo. E quando é que somos convencidos pela obra de Cristo? Pela fé. E aí, damos passos de cultuar ao Senhor, vamos à igreja, servimos ao Senhor, participamos de oração, servimos aos irmãos, cuidamos uns dos outros, mas o princípio é pela fé. Depois, se mover em obras, né? Praticar
as obras que agrada ao Senhor. Antes de nos mover em obras, precisamos nos mover em fé, que agrada a Deus. A nossa oferta é uma forma de tributos a Deus, de glorificar ao Senhor. Entende? A nossa oferta é uma forma de honrar a Deus. Com primícias e também com o nosso melhor. Primícia e o melhor ao Senhor. Estão entendendo, amados? A nossa medida de fé é a evidência por nossas ações. As nossas ações evidenciam a nossa fé. Eu posso ter fé para um monte de coisa e não ter fé no Senhor. E as minhas ações, ela vai demonstrar isso. As minhas atitudes, ela expressa a minha fé. Se ela está em Cristo ou não. As minhas ações, ela expressa se a prioridade é o Senhor. As minhas ações expressam se em primeiro lugar é de fato Deus. Então é uma evidência, é o que nos demonstra a nossa fé. O zelo da nossa oferta a Deus fala muito sobre a nossa fé. O zelo. E veja o quanto isso é sério e quanto isso é tão importante. As nossas ofertas, como a Bíblia fala, é uma forma de honrar a Deus. E isso leva para outros caminhos para a gente compreender também. Logo, se eu não honro ao Senhor com as minhas ofertas, a Deus que eu não estou vendo, eu consigo honrar autoridades? Eu consigo honrar ao pastor? Eu consigo honrar o meu irmão? Eu consigo honrar as pessoas que estão à minha volta? Se eu não honro nem a Deus com as minhas ofertas, com o meu servir a quem não estou vendo? Se Deus não é prioridade na minha vida, será que pessoas vão ser prioridade? Entende? Logo, aquele que me deu salvação, aquele que morreu por mim, que me justificou, que me espera, como a Bíblia diz, para que aonde ele esteja, eu esteja com ele também. Se eu não creio, se eu não honro a ele, com as minhas atitudes, com as minhas ações, será que eu tenho condição de honrar a homens? Que é falho, que não morreu por mim, que não me justifica, que na primeira oportunidade talvez me abandone? Entende? Que honrar no reino, honrar na igreja, honrar as pessoas, primeiro há uma honra a Deus. Aquele que não honra a Deus, ele não consegue honrar pessoas. Não consegue. Não honra as lideranças que Deus levanta. Ele não tem zelo com essas pessoas. Por isso que eu digo, o zelo das nossas ofertas, que é uma honra ao Senhor, fala muito sobre a nossa fé. Lembrem que Deus se agradou do coração. Deus ele se agradou do coração de Abel, de Enoque. Ele se agradou do coração desses homens. E depois da sua oferta. Que Deus nos ajude. Que esta palavra fale ao seu coração, por meio do Espírito Santo, do que deve ser prioridade na minha e na sua vida. Eu aprendo, olhando para esse texto, o que deve ser prioridade de fato. E a prioridade é onde está o meu coração. É onde está depositada a minha fé. Aquilo é prioridade para mim. Eu oro para que Deus seja prioridade na sua vida o tempo todo. Honrando a Deus. Glorificando ao Senhor. Com as nossas ações. Com as nossas ofertas. Com o nosso serviço. Amém, igreja amada? Vamos orar?
Feche as olhos, amado seu Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos no nome de Jesus. Oramos a Ti, te honramos, te glorificamos e pedimos, Pai, que a cada dia o Senhor nos ensine, nos fortaleça, nos mostrando que o Senhor é a prioridade, somente a prioridade em nossas vidas. Cremos que as demais coisas serão acrescentadas, que não devemos andar preocupado com este mundo, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas que a prioridade é o Senhor, e assim o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Assim como o Senhor nos justificou, nos perdoou, perdoou todos os nossos pecados, os nossos pecados já não lembra mais, não levou em consideração o tempo da nossa ignorância. O Senhor, por amor e bondade e misericórdia, nos chamou e nos deu vida eterna. Que a cada dia a gente venha compreender o servir ao Senhor com alegria, com prioridade, não buscando glória de homens, não buscando reconhecimento de homens, mas crendo, Pai, que recebemos a medida de fé e que essa é uma nossa necessidade de glorificar ao Senhor, uma necessidade de exaltar o Teu santo nome, uma necessidade de servir ao Senhor. Graças te damos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados?